Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à TVD, mais um programa nas nossas manhãs aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, obrigada por estarem sempre aqui conosco nesse nosso desafio de debater todos esses temas importantes relacionados à cybersecurity, à tecnologia da informação, nesse momento também tão desafiador. Hoje nós temos um tema que eu considero muito interessante e também muito novo aqui na TVD. Nós vamos falar sobre a experiência do usuário. Exatamente. Mudou bastante esse conceito, né? Antes nós tínhamos uma rotina bem diferente. O usuário chegava na empresa, o crachá normalmente, a identificação dele estava no pescoço, ele entrava, passava pela catraca, ligava o seu computador, tinha uma rotina, uma jornada do usuário de identificação bem diferente do que é hoje, né? Com a pandemia, esses hábitos mudaram, essa identificação mudou. O mundo, ele migrou totalmente, ou quase que totalmente, para o ambiente digital. E essa jornada do usuário mudou bastante. Será que isso impactou muito a segurança? O quanto que isso mudou também o modelo da segurança, considerar a jornada do usuário? Então, nós precisamos reavaliar isso, da mesma forma que as empresas estão reavaliando os seus conceitos, a forma como elas lidam com o dia a dia das empresas, com o dia a dia dos negócios, com o dia a dia do usuário, a segurança também está repensando a forma como ela identifica, como ela estabelece prioridades, acessos, porque esse usuário agora está realmente, de verdade, em qualquer lugar, acessando a qualquer hora e da maneira como ele acha mais conveniente ou como a empresa acredita que pode oferecer esse acesso. Então, a questão do acesso e da identidade, em um ano, ela se transformou completamente. Nós precisamos realmente revisitar esses conceitos e repensar a maneira como nós estamos lidando com identidade, com acesso e com a experiência do usuário. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui nesse programa de hoje. Eu conto com a parceria da NetBR e da SailPoint nesse programa, são nossos parceiros que vão nos ajudar aqui a entender melhor como é que todos esses conceitos estão sendo revisitados, ok? Como sempre, vocês podem mandar perguntas, fazer comentários aqui, que nós vamos considerá-los e trazê-los aqui para o nosso debate. Hoje nós contamos com experts aqui no nosso programa, além, né, dos nossos parceiros, da NetBR e da SailPoint, e eu vou começar por eles, apresentando aqui para vocês os nossos convidados. Eu tenho também um recadinho importante para vocês, aí na nossa página de transmissão, nós estamos disponibilizando um e-book, o Gerenciamento de Identidade e Compliance Começa Aqui. É um e-book produzido pela NetBR, ele está aí na página de transmissão, bem ao lado dessa nossa página de comentários, aí no botão Arquivos. Se você clicar, você vai ter acesso gratuito a esse book, muito interessante, que vai falar justamente sobre esse desafio, com mais informações técnicas e mais detalhes sobre acesso e identidade. Aqui no nosso debate, a gente vai falar bastante, não tão tecnicamente, o objetivo aqui é falar sobre business, sobre negócios e sobre desafios, ok? Então, eu gostaria de trazer para vocês os nossos participantes, já agradecendo a todos eles que já estão aqui a postos. Então, conosco hoje, Marcelo Copati. Marcelo tem MBA em Gestão de SI pela FIAP, em Gestão Empresarial pela FIA, com extensão em Business Administration pela Universidade de Columbia, Nova York. Marcelo atuou em empresa nas áreas de internet, data center, mercado financeiro, administrando ambientes e áreas de GRC. Bem-vindo, Marcelo Copati, executivo de Cybersecurity da Tivity. Tudo bem? Tudo bem, Graça, obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade de participar aqui. Vai ser bem interessante a conversa. Muito bom, super experiente, trazendo seu conhecimento. Muito legal você estar aqui e compartilhar. Rodrigo Godoy, mais uma vez aqui conosco, prata da casa. Rodrigo Godoy é chefe de segurança cibernética na Riachuelo e Midway. Rodrigo tem 20 anos de experiência na área de TI,
e Cybersecurity, trabalhando em grandes empresas nos segmentos de finanças, serviços e varejo. É graduado em Ciências da Computação, pós-graduado em Sistemas de Telecomunicações e MBA em Gestão de TI pela FGV. Obrigada, Rodrigo Godoy, por estar mais uma vez aqui conosco na TVD. Bom dia. Bom dia, Graça. Um prazer aqui de novo com vocês, participar desse painel com tanta gente bacana aí, alguns amigos aí, e vamos embora, vamos conversar, que é o que vai agregar valor para todos nós aí. Bacana, muito obrigada. E aqui conosco também, estreando agora aqui desse lado da TVD, já acompanha com a gente nossos programas, e agora convidadíssima a estar aqui conosco, Márcio Hirata, especialista em segurança da informação da Horizon. Márcio Hirata tem 10 anos de experiência na área, atuando em estratégia e infraestrutura, aplicando controles técnicos e melhores práticas de SI, baseados nas normas internacionais. Márcio vem participando ativamente do desenvolvimento da arquitetura de governança de identidade na Horizon. Bem-vindo, Márcio Hirata, que bom você estar aqui desse lado agora conosco, e você sabe, né, os outros, Godoy sabe bem, uma vez participando sempre. Muito bom, bem-vindo. Obrigado, Graça, bom dia a todos, é um prazer estar aqui desse lado aqui agora, né, e vamos para frente, é gostoso esse bate-papo, essa troca de conhecimento e experiência. Muito super bom, válido. Que bom, obrigada. E agora eu vou trazer meus parceiros nesse debate, os universitários, como eu costumo dizer, é para eles que eu passo todas as questões mais complexas aqui sobre acesso e identidade, são os nossos experts. Júlio Magalhães, especialista em TI da NetBR, está aqui comigo, meu parceiro. Júlio atua há pelo menos uma década como especialista, com foco em consultoria, desenho de projeto, implantação de soluções de governança e administração de identidades. Obrigada, Júlio Magalhães, pela parceria, por estar aqui conosco. Queria também que você desse suas boas-vindas à nossa plateia, né, virtual, e aos nossos convidados aqui conosco na TVD. Tá certo, Graça. Bom dia a todos aí, pessoal, plateia. Muito bacana estar aqui com vocês hoje, né, discutindo esse assunto tão apaixonante aí, com esse time de feras aí. Eu acho que a gente tem muito a contribuir. Obrigado. Com certeza. Também meu parceiro aqui, Milton Cruz, executivo de vendas na SailPoint. Milton atua há mais de 30 anos na área de TI, com passagens em empresas, olha só, SAP, IBM e HP, sempre atuando em posições executivas e gerência de campo, coautor de publicações sobre o tema interoperabilidade nos Estados Unidos. Que bom. Boas-vindas também suas aqui, Milton, por favor, e agradecimento a essa turma aí, esses experts, a nossa plateia que está nos acompanhando pela internet. Claro, Graça, muito obrigado. Primeiro, quero agradecer o convite. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos a esse, se eu puder colocar assim, né, esse bate-papo aqui entre colegas, né, e uma troca de ideias. Então, agradeço ao convite e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Que bom, obrigada. Bem, pessoal, vocês viram, né, realmente temos especialistas, experiências diversas aqui, e com certeza a gente tem a oportunidade de falar sobre um tema que na minha opinião, a gente está apenas começando essa jornada do usuário, vem muita mudança pela frente. Nós realmente não estávamos preparados, tivemos que fazer essa mudança muito rapidamente, é uma mudança brutal na nossa rotina de trabalho, impactando também as nossas organizações, os nossos hábitos, né, físicos, digitais, e tudo isso ao mesmo tempo agora. Mas que bom, né, que infelizmente a pandemia trouxe, né, a gente não esperava isso, mas que bom que a gente pode contar com a tecnologia, com o ambiente digital, para nos possibilitar dar continuidade ao nosso trabalho, continuarmos conectados. E aí os desafios de segurança, os experts vão ter que dar conta. Não é isso, Godoy? Vamos começar por aí? Vocês vão ter que dar conta dos desafios de segurança. Godoy, sabe por onde eu vou começar? Quando a gente olha a experiência do usuário, a gente tem um tema, e aí com foco em gerenciamento de identidade, acho que até a gente já conversou um pouco sobre isso. E eu vou começar exatamente por algo que nenhuma empresa consegue não ter, que é o legado. Quando a gente virou essa chave, né, muitas empresas, acho que a maioria delas, né, tem aí o antes, né, o durante e o depois. E o antes é o legado, né? Num ambiente legado,
você tem aí um grande desafio que é lidar com visibilidade, identificação e classificação, né? São 3 palavrinhas mágicas aí desse universo do gerenciamento, que no ambiente legado, elas realmente são muito desafiadoras. Como é que foi para você? Vamos tentar fazer aí, né? Voltar um pouquinho aí para um passado bem recente, né? Um ano atrás. Como é que foi nessa virada para você esse legado? Como é que você lidou com esses desafios quando teve que fazer essa mudança olhando o legado? Bom, o legado, acho que ele já nos persegue aí há muito tempo, né? Até antes dessa virada da questão da pandemia, porque qual que é a grande dificuldade do legado? Quando a gente olha para a disciplina de gestão de identidade, a gente pensa, bom, eu vou adquirir uma solução de gestão de identidade e eu vou plugar todo o meu processo, então o cara nasce, a identidade nasce ali no RH, sendo um colaborador ou um terceiro, a gente faz a integração e dali para frente você orquestra tudo. Só que quando a gente se depara com o legado, qual que é a grande dificuldade desse legado? É a integração com esse processo de automação. Então, aí já é a primeira dificuldade. Então, você faz toda essa parte de integração, só que tem sistemas que você não consegue desligar o cara através de um ponto único, né? E aí, você precisa criar processos paralelos de automação para que alguma rotina, no momento que você ainda não tenha isso, você consiga fazer esse movimento do ciclo de vida da identidade, ou seja, a entrada do colaborador, a ausência por férias, ou por algum status de RH, ou até mesmo o desligamento. Aonde é o maior impacto nisso? Aonde a gente sente maior dor? Quem trabalha em ambientes altamente regulamentados, né? E aí eu falo muito do Copat, porque a gente já tivemos muitas experiências juntos sobre isso, e aí quando você tem uma auditoria externa, por exemplo, contábil, né, e fiscal, aonde gestão de identidade, gestão de acessos é algo que é levado muito a sério, a gente tem que fazer um trabalho, e a gente usava muito essa palavra no passado, de feito conferido. Por mais que você crie um script, uma rotina que te ajude a fazer essa higienização do ambiente, você tem que ter um processo secundário de feito conferido, e aí pode ser rotinas mensais ou até em janelas trimestrais, que te antecipem a pontos de não conformidade. Isso eu falando em conformidade. E aí a gente vai falar também em questões de fraude. A gente sabe que um sistema legado, onde o logon daquele sistema é feito nele propriamente, existe problemas de compartilhamento de logons, a gente vê isso muito em fraudes em call center. Então, e depois também nas questões de segurança, até mesmo sobre cyberataques, aonde você tem ali uma senha que talvez há muito tempo o cara não troque, e por aí vai. Então, acho que tentando fazer uma explanada geral, o legado é realmente a grande dor e ele te demanda atividades extras, mas eu diria para você assim, Godoy, qual é o caminho? O caminho é automação. Você tem que automatizar processos com integrações para que você não tenha essa atividade manual. Porque no manual você vai ter uma série de problemas, como eu comentei. Perfeito. Seguindo, então, nessa linha, eu vou trazer o Copat, já colega aí, né, já participou aí junto com o Godoy, né, de outras áreas, de outras épocas, e muito interessante as colocações que o Godoy fez. Primeiro, ele falando que, assim, impossível, né, o legado é algo que tem sempre que se lidar, mas ele terminou, né, ele fez uma explanação mostrando aí os desafios, e no final achei muito interessante quando ele falou, é impossível, quase que impossível fazer tudo isso, né, manualmente, e é importante que se faça isso dentro de um processo de automação. Então, a minha pergunta para você é essa, Copat. Primeiro, o quanto que está sendo para você esse desafio do legado, e se você concorda com esse processo de automação que foi colocado pelo Godoy. Graça, eu concordo muito mesmo com tudo que o Godoy colocou. Acho que é difícil mesmo a gente fugir disso. De forma geral, você acaba tendo alguma manualidade
para preservar o ambiente que é mais regulado, né? A gente teve como o Godoy falou, a gente tem uma vida passada aí, e a gente teve vários processos que a gente teve que atuar em cima disso, e se você não atua, você não garante, então você acaba tendo que conferir isso. E muitas vezes, mesmo com a automação que você pensa em colocar, às vezes é difícil fugir de um RPA, alguma coisa que você tenha que colocar um robozinho, uma automaçãozinha ali, que às vezes não é aquela automação que te garante tão 100% assim. Aliás, não existe 100% de segurança, a gente sabe disso, mas assim, a gente não tem essa garantia necessária para um ambiente que tem mais regulação. Então, necessariamente você acaba indo para um caminho de fazer ter essa manualidade mínima de validação num ambiente legado, falando num ambiente que você tem sérias dificuldades de conectividade com outras plataformas, muitas vezes você não tem uma integração nativa, não tem nem como integrar direto com o AD, às vezes é totalmente solto, aí você fica numa situação que é muito difícil escapar desse cenário. De forma geral, isso é claro, assim, não chega a ser o padrão, né? A gente não tem isso como um padrão no dia a dia, né? Mas é uma exceção que gera um trabalho gigante para a gente, no sentido de você ter que ficar pensando em formas de garantir aquela atuação em cima dessas coisas, desses problemas, e evitar que eles se tornem problemas maiores, né? E assim, de forma geral, o que você também acaba fazendo é criar outras camadas de segurança, né, que tentem garantir, pelo menos, a gente falou aqui, o Godoy comentou um pouco do ponto de vista regulatório, da auditoria que você passa e que é validado aquilo, mas você também acaba criando outras camadas para filtrar mais esse acesso nesse ambiente, né? Então, uma vez que não dá, muitas vezes, para você contar sem nenhuma dúvida com aquele tipo de automação que você pensou em colocar, ou com aquele RPA, ou qualquer coisa do gênero, às vezes você precisa colocar atrás de outras camadas, coloca algum front, alguma coisa que filtre esse acesso e que você consiga controlar melhor e evitar a chegada naquele ambiente, né, de maneira a evitar também um acesso não autorizado, que aí é o fim para todo mundo que trabalha com gestão de identidade, né? Então, Perfeito. É basicamente isso. Muito bom. Quer dizer, então, além da questão da automação, você também acrescenta o fato de que, muitas vezes, nem sempre dá para fazer tudo, né? Precisa ter ali um pouco de manual e também acrescentar aí camadas, né, que tragam também algum tipo de segurança maior. Hirata, já temos aí duas experiências, duas visões sobre como administrar essa questão da gestão de identidade num ambiente aí legado, né? Qual é a tua experiência? O que você pode trazer e compartilhar com a gente em relação a isso? Eu concordo muito com o que o Godoy disse, né? Acho que a automação é a chave. Mas quando a gente fala de legado, infelizmente, a gente às vezes não consegue entregar 100% da automação desejada, né? Mas é muito importante, por mais que a gente, claro, meça o esforço primeiro, né? Mas tentar fazer essa conexão, tentar fazer o que a gente chama de agregação dentro de uma gestão de identidade com o sistema, para pelo menos eu conseguir ler aquela base de dados, né? E aí eu consigo, pelo menos dentro da ferramenta, fazer algumas automações que, por mais que no final tenha aqui lá o usuário, o dono desse sistema legado, o administrador ir lá e dar o cheque de, não, está feito, né? Mas pelo menos dentro da ferramenta de gestão de identidade, eu consigo mapear o processo, eu consigo estabelecer algumas regras que vai me alertar de acordo com as regras ou as conformidades que eu tenho que me adequar, né? Perfeito. Eu gostaria, antes de passar para um outro tópico, né, ouvir um pouquinho, Júlio, a sua opinião. Quer dizer, na verdade, a gente tem aqui 3 visões, 3 experiências que falam, né, primeiro, admitem e reconhecem que realmente lidar com essas questões de identidade num ambiente legado é desafiadora, todos concordaram com essa questão, e para você, na tua opinião, esclarecer um pouquinho, né, quer dizer, essa questão da automação, até onde, na tua visão, dá para se trabalhar com automação e até onde a automação
já fica um pouquinho difícil, é preciso entrar com processo manual. Fala um pouquinho sobre a tua visão em relação a isso, dentro desse desafio que é trabalhar nesse ambiente legado. E aí, voltando, só a lembrar, Júlio, aquelas três palavrinhas que eu falei, né? Garantindo visibilidade, identificação e classificação. Legal, Graça. O pessoal está bem alinhado aí. É um desafio mesmo, é uma dor que todo mundo tem em todos os clientes que a gente vai fazer a implementação. A gente chega e, poxa, todo mundo quer dar o máximo, né? A gente está animado com aquilo, eu quero entregar o acesso de forma mais rápida para o usuário, né? Eu quero ter um processo de governança, de gerenciamento daquelas identidades, né? Eu quero implantar a certificação de acesso, é isso que a gente precisa, né? Só que a gente convive com o legado e eu preciso conseguir conectar com essa base legada. E muitas vezes eu não tenho uma API que me permita fazer essa conexão. Eu não tenho um modelo de dados que eu consiga, qual tabela eu tenho que saber para trazer o relacionamento de acesso que determinadas identidades têm, né? Então, isso é muito importante, né? A fundação, né? Não é só pensar finalmente no suprassumo da identidade. A gente precisa pensar nessa fundação também. E isso é uma dor muito grande. E aí entra o que a gente tem feito, dividindo um pouco, né? Tem um time de governança, trabalhando nos processos de governança, e um outro time na esteira de integração, tentando, né, no bit lá, tentar chegar a essa aplicação legada. Às vezes isso demora um pouco, e a gente não pode ficar impactado no nosso programa de identidades por conta disso. O que a gente faz? Nessa linha muito que o Godoy está falando, o Irata e o Copati também falou. Existe alguma forma de você exportar os seus dados, que seja num CSV da vida, e trazer para a gente conseguir ter essa visibilidade dos dados? Se a gente conseguir fazer isso, num processo de, por exemplo, de saída do funcionário da empresa, eu consigo identificar isso e num relatório feito conferido, ter certeza que o processo manual foi feito diretamente lá na base legal. Perfeito. Eu gostaria que o Milton também desse a sua opinião sobre esse tópico, Milton. E aí, Milton, acrescentando mais um pouquinho de polêmica aí, já olhando, né, aqui o próximo bloco, né, num ambiente em nuvem, Milton, onde a gente tem aí multicloud, diversidade de aplicativos, você acredita que, eu queria que você comentasse, obviamente, a questão do legado, mas já fizesse uma abertura para esse segundo tópico. Fica mais fácil? Ou fica mais complexo? Ou estamos falando aí de coisas diferentes? Só para você já polemizar um pouquinho aí o segundo bloco que eu vou trazer para eles. Tá ótimo. Bom, primeiro, as colocações são completamente apropriadas, né? As aplicações de hoje são os legados de amanhã, né? Porque se você percebe, o negócio ele tem uma velocidade muito alta, então ele vai mudando. E quando você olha todas as aplicações de tecnologia, a velocidade de atualização das aplicações normalmente não é igual ao do negócio. Então, isso, né, na minha visão, aqui na interpretação até de muitos autores, é o que gera o legado. Mas muitas vezes o legado é onde a empresa roda, né? E aí, como compatibilizar essa realidade, né? Legado, transformação digital. Muitas vezes é o que acontece, né? O Godoy, o Marcelo e o Irata até colocaram desta maneira também, precisa de um habilitador tecnológico que faça com que essas velocidades fiquem compatíveis. Eu consiga atender bem o negócio, e tem um outro ponto aqui que eu queria trazer, que é regulação, regulamentação, auditoria, tudo isso é fundamental para a empresa, ela está resolvida no mercado. Mas também é importante que o usuário, né, que somos nós, as pessoas, né, do negócio ou o cliente, ele tenha uma experiência que seja leve quando convidado a usar as aplicações. Aí, mais uma vez, as tecnologias ajudam
com todo o ferramental, o arcabouço que o Júlio colocou, de conexão, de API, de conector. Então, a tecnologia ela precisa ser um habilitador. Ela não pode ser um dificultador para essa área que se tornou, na minha visão, nos últimos tempos, principalmente depois até da Covid, como parte fundamental do negócio, que é a área de segurança. Imagina, se eu perder minha identidade, o RG, eu tenho um problema. Agora, se eu perder minha identidade digital, ou se alguém pegar, é um caos na minha vida, né? Imagina numa organização, né? Quando nós falamos de sistemas legados e até as novas aplicações desenvolvidas na empresa, né, as que não são legadas, elas vêm com uma série de tecnologias que ajudam a fazer isso. Aí a Graça, para facilitar a minha entrada, colocou nuvem, que é uma espécie de você abrir o baile, né? São outras tecnologias. Né? Coloquei fogo no parquinho, né? Colocou fogo. Porque você não só tem uma nova tecnologia, uma nova plataforma para ter suas aplicações, como você também tem a possibilidade do própria comunidade de usuários fazer as suas coisas. E Exato. Cada uma das nuvens, das clouds, elas têm um idioma diferente. Aí, mais importante ainda, a segurança e a gestão da identidade. É difícil, né, eu não colocar isso, mas com uma tecnologia que consiga falar tudo isso. Porque, assim, eu fui desenvolvedor há um tempo atrás, eu trabalhei, a Graça de algumas empresas, eu trabalhei em consultoria, então sei o que é implantar um sistema, passar a noite acordado, a prototipação. Então, quando você vai para a nuvem, você traz um outro componente aí, que é o desafio, assim, eu olhando aqui o Copati, o Godoy, o Irato, falam, nossa, vai ter um desafio enorme pela frente aí, e aí precisa de outra tecnologia para ajudar, eu acredito, né? Esse é meu ponto, Graça, não sei se eu entrei. Eu coloquei fogo no parquinho, agora vamos ver como é que eles vão apagar. Irata, para você acha que fica mais difícil? Por que eu trouxe a cloud, né? Está sempre nas nossas pautas, e o processo de transformação e de ida para a cloud, né, se as empresas estavam nessa jornada, que essa palavra também virou aí bastante, né, lugar comum, ela foi acelerada, né, nesse processo de pandemia. Então, na sua opinião, né, se torna mais complexo ainda o processo de acesso, ou na verdade não? Qual é a tua visão aí? O que você acha que fica mais ou menos complexo, e quais os desafios quando a gente leva esse universo, essa discussão para o mundo da cloud, da multicloud? Como a bem sabe, a Covid acelerou todo esse processo, né? A gente já estava numa migração de nuvem, e a Covid só veio acelerar mais o processo. Acelerou, né? Acelerou, sim, com toda certeza, né? Assim, acho que é um ponto bem interessante que a gente tem que tratar, principalmente quando a gente fala de gestão de identidade, é a parte de conscientização. Por quê? Com essas migrações, é muito importante que a área de gestão de identidade esteja envolvida desde o começo da implantação do projeto, né? Então, se eu estou migrando alguma coisa para a nuvem, vamos juntar, vamos fazer uma reunião, chamar o time de governança de identidade, para a gente já começar a mapear e começar fazendo certo, né? Que senão, depois a gente vira uma bola de neve, que a gente já está tratando o que já existe na nuvem, e aí a gente ainda tentando corrigir os problemas de coisas que já estão entrando sem passar por... Mas aí eu vou te interromper, Irata, desculpe, mas será que deu tempo de fazer isso, ou não se fez isso, e agora está tentando se consertar? Porque eu ouvi muita gente dizer o seguinte, olha, não deu muito tempo de fazer, a gente foi, e agora a gente está tentando consertar algumas coisas que não ficaram muito bem resolvidas. Foi mais ou menos isso. Que assim, não tem como fugir, né? Foi exatamente desse formato, mas assim, a gente tem que estabelecer, pelo menos em paralelo ao plano de tentar corrigir o que já foi feito, é estabelecer essa conscientização para os novos, que a gente sabe que é uma constante evolução, transformação digital está vindo com tudo, e mais coisas virão, então a gente fazer essa virada de chave, beleza, daqui a gente vai tratar o que foi feito. Agora, a partir de agora, a gente vai sair nesse formato, né? Vamos estabelecer as regras, fazer a governança, estabelecer o fluxo de vida dentro dos acessos da nuvem para a gente poder não ficar correndo atrás do rabo, né? E, por último, antes de passar para os seus colegas, o Milton colocou, né, temos tecnologia, eu acho legal, né, a gente está aqui para juntar o mundo da tecnologia, quem oferece, com o usuário, mas também ouço muitos usuários falando,
Tem tecnologia? Tem, mas a gente também tem, o Godoy comentou isso, acho que no nosso esquenta, hoje vocês têm um gap aí de recursos humanos muito grande nas áreas de tecnologia, então muitas vezes o mundo de cloud também é um mundo novo, então às vezes chegam as tecnologias e às vezes tem um pouco de dificuldade até de implementá-las nesse ambiente de cloud. Como é que é isso para você? Vocês experimentaram, estão experimentando essa experiência de usar tecnologias para fazer esse tipo de gerenciamento em ambiente cloud? Tem esse desafio também do conhecimento, do domínio dessas soluções, do domínio do ambiente em cloud, Hirata? Sim. A gente sofre um pouco com isso, na verdade, né? Porque assim, é tudo muito novo, né? Até por experiência da própria Horizon, a gente começou uma migração agora de algumas coisas para a nuvem, né? Então, para a gente está um pouco mais fácil, porque nós já temos o sistema de gestão de identidade, né, implantado. Claro que está em constante evolução, porque esse tema ele não para nunca, né? Ele é vivo. Nesse ponto facilitou. Eu digo que, assim, se você já tinha um sistema de gestão de identidade, essa transformação, essa aceleração acabou ajudando a gente, né? Porque a gente consegue já mapear e começar a estabelecer alguns controles melhores com relação ao que a gente tinha no passado. Perfeito, entendi. Godoy, vamos lá com você, Godoy. Godoy, olha só, você falou que tem legado, mas eu tenho acompanhado também a grande transformação que está acontecendo na Riachuelo e na Midware, né? Não só a transformação de estar todo mundo em casa, mas digital também. Então, tem muita coisa na nuvem também, né, Godoy? Fica mais complexo ainda a questão da identidade nesse ambiente, Godoy. Vamos começar primeiro por aí, traçando esse paralelo com o legado. Fala um pouquinho primeiro disso. Vamos entrar no tema que é bem legal a gente colocar a experiência, né, do início e o momento que a gente entendeu que tinha que ter uma virada de chave para esse sentido, quando a gente fala da gestão de identidade em cloud. Se vocês terem ideia, todo o nosso banco ele é 100% cloud. Então, a gente vai lançar agora o nosso banco Midway, né, o nosso banco digital, e 100% em cloud. E lógico que a gente tem um legado de anos e anos aí de varejo de moda. O que aconteceu? A aceleração causou uma entrada que não atendia os requisitos de segurança de certa forma. Só que a gente começou a entender que a hora que você coloca a lupa para esse cenário, a gente tem uma série de riscos em segurança, né? E aí, botando a lupa ali em gestão de identidade, era algo que estava muito distribuído. Então, a gente fala o quê? Nesse modelo de transformação digital, de agilidade, e aí a gente vai no conceito das squads, e as squads têm que ter mais autonomia, e aí chega um momento que você tem fronteiras. Puta, uma squad vai ter mais autonomia do que um time de segurança, mais autonomia do que um time de infraestrutura, e na realidade a gente vê que é o inverso disso. Porque no fundo, qual é o grande resultado de toda essa experiência de cloud para nós? O que a gente aprendeu com isso? Você tem que ter uma plataforma que dê para as squads, para os times de desenvolvimento, uma abstração de infraestrutura e segurança. Porque a hora que o desenvolvedor já for se servir daquilo que já está pronto, para que ele comece a fazer ali seus pipelines, que ele comece a escrever código, ele já recebe toda essa estrutura com os padrões. E quando a gente fala padronizar, não é burocratizar. No fundo, a esteira de DevSecOps, bem implementada, com essa visão muito da abstração de infraestrutura e segurança, ela dá uma puta agilidade. Então, é isso que a gente entendeu. Então, como você comentou, Graça, nasceu errado em alguns pontos, mas tinha-se essa necessidade, porque era a jornada cloud. E aí, né, todo mundo tinha que chegar na Lua. Então, vamos embora. E depois a gente precisou acertar esses pontos. Então, hoje, a nossa maior lição aprendida é isso. A agilidade está através de um processo. Então, aquele conceito de segurança do passado, aquilo a gente vem falamos muito em 2020 e 2020, ele está morrendo. Então, eu tenho no meu time desenvolvedores, eu tenho no meu time criando APIs, integração de gestão de identidade, integração com gerenciamento de credenciais, por exemplo, tudo já numa esteira. Então, é isso que impulsiona. E eu acho que esse é o caminho. E você acha, só para complementar, que quando você está lidando com essas questões de acesso e identidade, num ambiente, como você falou agora na Midway, né, 100% cloud,
fica mais fácil quando você compara com o legado, Godoy? Muito mais. Eu diria para você que hoje é muito mais fácil, porque o legado, né, como o próprio Milton comentou, como o Júlio comentou, você não consegue de forma simples integrar uma API. Hoje em cloud você vai fazer isso de forma muito mais fácil, né? E é muito mais customizável, né? Infra as a code, segurança as a code, todo mundo trabalhando nesse modelo e os times se adaptaram, né? Então você vai ver desenvolvedores dentro do time de infraestrutura, desenvolvedores no time de segurança, e essa força de trabalho com cloud é muito mais, não vou dizer muito mais fácil, porque não é fácil. Tem toda uma responsabilidade, mas ele é mais fácil em termos de integração. Tá. Daqui a pouco eu volto, quero ouvir um pouco mais o Júlio e o Milton sobre isso, né? Mas eu quero ouvir antes o Copati. Copati, essa questão ela não é, né, tão fácil assim da gente definir, né? Talvez eu tenha tentado simplificar, se é fácil ou simples, porque, como o próprio Godoy até no final disse, não sei se é mais fácil, mas talvez seja mais integrável, né? Godoy tentou ali, né, melhorar um pouquinho esses conceitos. Por quê? Porque no multicloud, né, você tem aí diversidades, né, aplicativos, um universo também mais complexo. Qual é a tua visão? Como é que está sendo, Copati, a tua experiência com tudo que a gente está falando nesse ambiente de cloud? Você está no ambiente multicloud, a coisa está tendo essa diversidade também para você. Como é que você pode falar sobre isso para a gente? Graça, assim, eu compartilho da opinião de que, assim, no caso do cloud, a gente tem uma preparação maior do ambiente, ele já veio mais pronto para esse cenário de gestão de identidades, né? Tá. Então, quando você pega uma aplicação em SaaS, de mercado, ou alguma coisa algum ambiente multi-cloud, uma coisa de misturado com Azure e tudo mais, você já tem ali dentro diversos componentes que facilitam enormemente a sua integração com a sua base com o seu sistema de gestão de identidade, e isso acontece de forma nativa e muito mais simples. Então, assim, é aquele negócio, é como se fosse o Godoy estava falando da questão do legado comparado com o cloud, eu achei interessante, porque é aquele bode que está na sala, né, o legado, e você tira ele, e você olha e fala assim, não, cloud é muito mais simples comparado a isso. Ótimo, analogia excelente. E eu concordo, assim, eu acho que a gente tem muito mais possibilidades, e o nosso perímetro, ele já está se expandindo, como foi comentado, há muito tempo, né? Então, a gente já expandiu, o perímetro já está se expandindo para cloud há um tempo já, isso não é nenhuma coisa que aconteceu junto com a pandemia, já estava acontecendo, o Godoy comentou de eles já terem nascido com um ambiente em cloud, um ambiente novo, então isso já é uma realidade, isso facilita muito até a questão de infraestrutura para as empresas. Eu acho que não dá para ficar fugindo disso e nem ficar querendo ignorar, e tem que abraçar, né, e a gente resolver isso da melhor forma possível. Eu gostei muito desse ponto de a gente ter que ir ali e entender os vários cenários, né, que foi comentado. Então, a gente tem que entender e tem que se envolver neles para que eles estejam adequados do ponto de vista de segurança. O Irato até comentou no começo que a parte de estar envolvido ali dentro do que está nascendo, do que está sendo desenvolvido, do que está sendo criado, do que está sendo contratado, isso é muito importante. O envolvimento é muito importante. Acho que foi até o Irato e o Godoy falando na mesma linha. O Godoy falou da parte de envolvimento com desenvolvimento e tudo mais, e o Irato da parte de integração ali da parte de gestão de identidades. Acho que esse é o caminho para a gente conseguir garantir que essas coisas que são fora do nosso ambiente, que estão em outro perímetro, que
Antes era assim, a gente falava de expansão de perímetro para a nuvem, mas agora a gente tem um perímetro muito maior que é a casa das pessoas. Então, assim, a gente não consegue fugir das expansões de perímetro. Elas vão, ele vai, agora é o mundo, né? Então, não adianta a gente ficar vendo o problema. A gente tem que enfrentá-lo e resolvê-lo, e eu acho que, de forma geral, a questão da cloud, ela está até um pouco mais... das nuvens, ela está um pouco mais dentro do nosso dia a dia de forma geral, justamente porque ela já vem há um tempo e a gente já vem convivendo com ela e já vem se adaptando para criar mecanismos de segurança que efetivamente garantam a usabilidade do ambiente que é necessária, ele é necessário para o negócio, e também a segurança do ponto de vista de gestão dos acessos, identidades e tudo mais, com integrações necessárias e tudo mais. Então, eu acho que, de forma geral, é isso. A nuvem é mais amiga que o legado, né? Júlio, eu queria passar para um outro tópico, mas antes, eu queria esclarecer um ponto com você, e talvez o Milton também possa, né? Desde quando eu coloquei essa questão da nuvem e multi-cloud, e desde a colocação do Irata, que foi corroborada também pelo Godoy e pelo Copati, ficou uma dúvida aqui, mas me pareceu assim, que você tem, né, obviamente, um ambiente, né, o gerenciamento, né, da identidade como uma jornada importante que precisa estar, né, de alguma forma integrada, seja ao legado, seja ao teu ambiente multi-cloud. E isso é algo que as empresas já tinham, né? Eu acho que em segurança, gerenciamento de identidade não é novo, todo mundo já tinha algo nesse sentido, mas que com essa mudança teve que ser revisitado, está sendo, né, revisitado de alguma forma. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, como é que você está vendo isso, se os clientes estão tendo que realmente olhar para o gerenciamento de identidade agora de uma forma diferente, se com essa explosão da cloud realmente vem alguns desses desafios como eles colocaram, como o próprio Irata também colocou, se até mesmo no legado também tem desafio, quer dizer, esse novo momento do gerenciamento de identidade nesse contexto que a gente está vendo agora, que é esse novo momento da segurança. Só para a gente falar assim, dessa correlação, né, do que a gente está falando agora de novo em relação ao gerenciamento de identidade. Então, bacana. Quando você fala em nuvem, não tem jeito, né? É um caminho sem volta e a gente precisa pensar nisso. E todos nós aqui... E agora é muito mais explosivo, né, Júlio? Muito mais explosivo, a gente sabe disso, tem que ser rápido, né? Tem que reagir a algo que foi a pandemia colocou a gente para pensar e agir. Sim. A gente está de acordo que conexão com a nuvem, gerenciar a identidade, os nossos acessos na nuvem, é mais fácil. Se não por ter conectores nativos, mas por expor tecnologia nova, está expondo API, né, e a gente rapidamente consegue fazer um conector customizado, se for necessário. Né? Uhum. Só que a gente tem que pensar de outro lado também. Né? Tá tudo indo para a nuvem. E a nossa gestão de identidade vai ficar onde está? Vai para a nuvem? O que a gente faz? Né? Quem está começando agora colocando um sistema de gestão de identidade na sua empresa, eu já vou direto para a nuvem, né? Uhum. Ou então eu já tenho uma solução que já tem 5 anos rodando, eu preciso migrar, eu já coloco na nuvem, né? A gente tem que pensar até o que o Gartner começa a nos recomendar. Olhe para a sua empresa, veja suas necessidades, né? E só a partir daí tome uma decisão. Porque, às vezes, você tem um ambiente legado muito grande e você vai colocar seu sistema de gerenciamento de identidades na nuvem e ele não vai conseguir gerenciar seu legado. Né? Então, pensa direitinho nisso. Né? Agora, não, você está começando, você está tudo na nuvem, cara, vai para lá, coloca seu sistema de gestão de identidade lá também. Por aí. Perfeito, muito bom. Boa dica. Milton, você pediu a palavra? Eu queria fazer um comentário. Eu achei, primeiro, claro. Né, o assunto migração para a nuvem, ele é, como todos já colocaram, um fato. Se olhar um pouquinho as notícias, nós vamos perceber que no começo do ano, em dezembro ali, o maior banco da América Latina falou, vai tudo para a nuvem, vamos embora, né? Aqui no Brasil. Então, o negócio é fato.
Aí nós temos um novo mundo, né? Ele traz essa facilidade porque ele é novo, né? Então, ele é novo, ele é bem conhecido, você pega uma das plataformas, tem muita gente preparada. Então, ele traz essa facilidade para o mundo de segurança, da novidade e da tecnologia. Entretanto, ele introduz uma gama enorme de possibilidades. Então, por exemplo, na nuvem, eu preciso, como a gente estava comentando no começo, eu preciso ter visibilidade. Quem acessa o quê, por que aquele acesso foi dado e como ele está sendo usado. Quando nós estamos dentro do universo do legado, da empresa, nós temos algumas situações que são controláveis. Quando nós estamos dentro do ambiente de cloud, de nuvem, as possibilidades se multiplicam exponencialmente, porque você tem, né, o usuário, o sistema, a migração dos sistemas, a migração das aplicações, as novas aplicações que vão aparecer todo dia. Então, o que nós percebemos? Que a área de segurança, ela assim, naturalmente, ela deu um passo para cima. Ela falou, olha, tecnologia, como nós colocamos aqui, RPA, né, robotização, e aí entra inteligência artificial para ajudar a área de segurança, entra o aprendizado de máquina, que ele vai falar, olha, isso aqui não precisa nem se preocupar, que eu resolvo sozinho, é operacional. Essa parte da segurança, peraí, como é que eu vou desenhar os acessos a esse mundo que ele está aberto, teoricamente. Ele tanto tem possibilidades como grandes riscos e grandes custos, né, porque as nuvens, né, múltiplas, elas, né, têm lá o taxímetro ligado, né, então existe uma outra chegada, né, e você percebe que a tecnologia, como o Júlio colocou, atualizada para esse mundo, ela ajuda muito, né, a segurança, vamos dizer assim, a segurança de tecnologia e de identidade, a fazer de fato segurança, pensar como é que eu vou organizar as pessoas, como é que eu vou dar uma experiência boa para o meu usuário enquanto mantendo a empresa segura, porque para o usuário de negócio, se me permite colocar assim, ele não está muito preocupado, não, eu quero chegar, abrir o meu celular e acessar. E a área de segurança, assim, ele precisa acessar, mas tem que estar tudo certo. Então, olha o desafio, que na minha visão é enorme, manter seguro e, ao mesmo tempo, dar uma experiência elegante para o usuário. Então, eu não queria estar na pele de nenhum dos três aí, para falar a verdade. Mas é um negócio muito bacana, né? Eu falei um pouco dessa decisão aí que foi tomada pelo banco, assim, enorme, a decisão é pública, tá? Então, eu estou falando, especial na internet lá, vocês vão ver. Então, mas é um importante direcionador para onde vão as coisas, né, pessoal? O que vocês acham? É muito interessante, Milton, o que você colocou, e é um gancho para uma pergunta, eu já estou acompanhando aqui as perguntas da plateia, e esse tópico, né, a gente já falou de legado, falou de multicloud, agora quem começar a entrar um pouquinho na experiência do usuário versus gerenciamento de identidade. O Milton acabou, a gente não combinou, mas o Milton acabou de me dar um gancho interessante, e eu vou trazer uma pergunta que chegou aqui, vejam só que eu acho que tem muito a ver com o que foi colocado pelo Milton. Muitas áreas de negócios das empresas, isso não é novo, a gente sabe, né? Famoso, antigo, velho, bom, Shadow IT, vem aderindo diretamente muitas soluções em nuvem para solucionar problemas, seja em marketing, operações, etc. Como empoderar as áreas de negócios em trazer inovação e balancear isso com a segurança e gestão de identidade agora nessa nova fase? Então, eu acho muito legal essa pergunta, porque ela tem a ver com esse tópico que a gente vai entrar agora, e que o Milton já tocou nele, que é justamente equilibrar a experiência do usuário com a gestão de identidade e com o empoderamento das áreas de negócios. Copati, vou começar por você, porque essa equação é bem bacana, né, Copati? Dá um certo trabalhinho, mas é o lado legal de. Eu acho que a chave é um lado legal. Eu acho que a chave assim, inicial disso tudo, Graça,
um pouco do que a gente comentou no caso anterior, que é o relacionamento, né? Então, assim, é a integração com essas áreas que precisam disso, estar próximo para você ter a visibilidade daquilo que está entrando, daquilo que está acontecendo. Eu acho que um modelo interessante é a gente tentar sempre ter um mínimo de centralização nessa questão dos projetos que entram, que é por onde costumam entrar essas plataformas, os shadow ITs e tudo mais, que são, muitas vezes, não são tão shadow assim, porque muita gente conhece, muita gente usa, mas acaba ficando ali sem o controle de segurança adequado. Então, a integração dentro do processo de entrada dessas coisas e um modelo que tenha uma esteira mais fechada de entrada disso, e que também, obviamente, não impeça o bom andamento do negócio, que tenha velocidade, é muito importante. Uhum. E aí o desafio grande é pensar isso tudo, né? Porque você tem que conciliar velocidade, segurança, empoderamento. Nossa, isso é o que faz com que todos nós que estamos aqui fiquem sem dormir, né? Mas é muito importante, então não dá para fugir também. Outra coisa que a gente tem que enfrentar e que a gente tem que ter em mente que a gente tem que achar um modelo que não seja nem 8 nem 80. Eu costumo falar que a gente tem que ir para o 40, que é aquilo que garante a nossa segurança, de maneira a não impedir a usabilidade e o funcionamento do negócio, né? A usabilidade por parte das pessoas que utilizam essas ferramentas e o funcionamento do negócio. Então, é um desafio gigante, mas que temos que enfrentá-lo, temos que fazê-lo, e assim, de forma geral, não é impossível, obviamente vai ter aquele rescaldo, né, que acaba passando, e que você tem que estabelecer outros tipos de controle que te permitam enxergar essas coisas, para você poder chegar nessas pessoas e colocar aquilo para dentro do seu modelo, né? E colocar aquilo para funcionar de forma segura. Veja, funcionar, isso é muito importante, tem que continuar funcionando, mas de forma segura. E aí é o ponto que a gente tem que fazer essa equalização. Então, a chave para mim é estar próximo ao relacionamento, tentar fechar um modelo que atenda ali o negócio e que também funcione para segurança, achar esse meio termo para a gente ter aquilo entrando de forma correta e também tratar depois aquilo que acaba passando por, enfim, às vezes desconhecimento do usuário dentro do processo, enfim, a gente sabe que muitas vezes não é de propósito, né? Então é a gente olhar, a gente enxergar, ter visibilidade. Hirata, eu vou avançar mais um pouquinho nessa questão, produtividade versus segurança. Vou ir um pouco mais além, aproveitar a pergunta da plateia, colocação do Milton. Então, como garantir a eficiência do colaborador sem comprometer a segurança? No fundo, é disso que a gente está falando, né? Então, o Marcelo Copati falou ali, estar próximo, né? É um grande desafio e tal. Mas a minha pergunta para você é avançar mais um pouquinho, né? E para isso, óbvio, tem o Júlio, tem o Milton, tem aí os universitários para ajudar. Qual é a colaboração? Será que a tecnologia não pode dar uma mãozinha, não, Hirata? Não pode ajudar um pouquinho nisso? Porque assim, né? Está próximo, né? Ter processos, mas eu acredito que no modelo de governança, porque você desde o início, né, vem defendendo isso, que o modelo de governança de identidade ajuda, talvez criar um modelo de governança, né? Que estabeleça ali alguma, minimamente, ou de forma máxima, não sei, não sou a técnica aqui, só estou provocando, alivie um pouquinho e faça com que vocês durmam, né, um pouquinho melhor, quem sabe? O que você acha, Hirata? Como é que garante um pouquinho mais de sono de vocês? Essa proximidade é muito importante, né? Quando a gente fala de experiência de usuário, por mais que na visão de segurança da informação, a implantação de um sistema de gestão de identidade, de um processo de gestão de identidade, é para conformidade, é para a gente fechar as portas que estão abertas. Se não tiver experiência boa para o usuário, o projeto morre por água, né? Porque no final das contas, assim, essa parte de não, auditoria, compliance, alta gestão vai ver, mas o usuário final ele não quer saber disso, ele quer saber se eu vou ter o acesso que eu estou precisando no momento em que eu preciso, né? Esse é o ponto-chave.
Então, você estabeleceu um fluxo bem definido de ciclo de vida da identidade, né? Quando ela nasce, vindo lá da fonte do RH, a criação automática, isso tudo automatizado, né? O ciclo de vida. Quando ele entra na empresa, criação do usuário, ganhar já os acessos mínimos que ele precisa para poder trabalhar, né? E até quando eu vou fazer a solicitação de acesso, isso está num fluxo bem desenhado, né? Eu montar um processo onde o usuário tem autonomia de fazer essa solicitação de acesso, se vai passar por aprovação de gestor, ou se vai passar por aprovação da própria área de segurança de informação, ou o dono da aplicação, ou às vezes já tenho regras pré-definidas que, se a pessoa, por exemplo, ela é do financeiro e acessa o SAP, então ela, por si só, se pediu esse direito que ainda não tem, já é concedido automaticamente, né? Acho que esses são os pontos principais. Se você não conseguir dar autonomia para o usuário nesse sentido, vai ser difícil ganhar as pessoas de alavancar o projeto e conseguir cobrir todos os pontos. Perfeito. Milton, você pediu a palavra. Volto para você. Bom, nesse assunto que nós entramos, é interessante. Eu acho que aí a tecnologia, ela tem um papel importante, porque ela precisa estar atualizada para isso conseguir acontecer. Uma tecnologia sem as devidas atualizações, ela não consegue fazer, o que vai gerar um trabalho enorme manual, o que vai gerar uma satisfação muito grande dos usuários. Então, a importância da tecnologia estar atualizada com todas essas novas possibilidades, né? Falando de cloud, um legado e tudo mais, isso ajuda a trazer para a página da frente o assunto de maneira mais não mais simples, talvez, mas mais direta de acontecer. E segurança de identidade, eu não sei assim, né, meus colegas aqui acho que pode até me ajudar melhor, mas do jeito que eu sempre via a segurança como algo que acontecia, meio que ad hoc, vamos fazer assim, vamos fazer assado, eu crio o processo. Ele não fazia parte da rotina da organização. Temos aqui um processo assim, assim, assado. E hoje, com essa tecnologia, isso está sendo incentivado. O próprio desenvolvimento, as squads, isso está sendo incorporado na rotina organizacional. Agora, a rotina organizacional está aparecendo, mas se a tecnologia ela for do século passado, não dá certo, fica um negócio sem diálogo, né? Então, precisa a rotina, né, própria para esse ambiente novo aí. É mais ou menos como, vou colocar uma analogia de longe, né? Fórmula 1, né? Você tem lá o piloto que é excelente, mas se o carro não for bom, começa a ter problema. Mas se o motor do carro não for bom, também dá problema. Então tem que ser um conjunto alinhado. Um bom motor, um bom desenho de carro, e aí o piloto, ele ganha a prova, que nem acontece com o Lewis Hamilton toda vez, né? Para discutir isso, né? Mas esse é o meu ponto que eu queria fazer, Graça. Perfeito. Godoy, eu queria que você comentasse sobre essa questão da segurança versus jornada, né, experiência, melhor dizendo, do usuário e produtividade, mas acabou de chegar uma questão aqui para você que é bem direta. Gestão de identidade na nuvem gera maior segurança? E Godoy, eu vou trazer já para você, porque eu já começo a partir dessa hora a atender as demandas aqui da nossa plateia virtual. Vou começando a fazer um combo aqui entre as questões que nós estamos discutindo e as perguntas que começam a chegar aqui diretamente para os nossos experts aqui no nosso debate. Então, primeiro, queria ouvir você sobre esse dilema da segurança versus produtividade versus experiência do usuário. Boa. Bom, gestão de identidade é um tema que eu gosto muito, porque... Eu sei. Todas as minhas experiências aí, eu geralmente implementei um programa de gestão de identidade. Bom, gestão de identidade para o usuário é vida, ponto. Não tem o que dizer. Acho que todo executivo de segurança, quando ele olha para o seu ecossistema, ele tem que ter na cabeça uma coisa que é tornar a vida do usuário mais simples. Ponto. Isso é uma premissa. E aí,
a gente tem uma série de benefícios, né? Então, imagina que o cara entra, ele já ganha aquilo que tem da área dele como o que é básico, aquilo que ele precisa pedir uma autorização, fazer uma solicitação, mas que tem um owner de negócio, um owner de sistema que precisa aprovar isso, já estiver nenhuma esteira automatizada, você tem SLAs ali dentro de prazos muito bons, então é um outro conceito de vida. E aí eu me lembro que você fez um link sobre Shadow IT. Isso. Numa empresa altamente burocrática e processos de gestão de identidade, com filas que demoram dias para serem atendidos, você tem uma maior tendência a ter Shadow IT. A partir do momento que você trabalha e tem dentro da sua estratégia de segurança tornar a vida do usuário mais simples, você percebe uma queda desse cenário, porque o teu processo acaba sendo eficiente e não existe a necessidade de o cara querer dar um bypass, até porque você cria também controles, né, para que o Shadow IT, a partir do momento que ele aconteça, tem que ser um caso muito específico, uma área de negócio que tem um cartão corporativo que esse cara comprou em cloud sozinho. Porque até a área de compras hoje, né, e isso é uma prática comum aí dos nossos colegas de segurança, a área de compras tem que ter uma validação da área de segurança sobre a aquisição de um software, por exemplo. Então, tentando ser mais simplista no todo, mas gestão de identidade é vida e o executivo de segurança tem que simplificar a vida do usuário. E isso traz aceleração, traz autonomia, onboards muito mais simples, então esse é o foco. E aí, indo para a pergunta, né, para a gente não perder aqui a deixa, quando a gente fala de gestão de identidade em cloud, isso traz mais segurança? Na realidade, eu diria o seguinte, quando a gente pensa no primeiro cenário, que foi o boom de cloud, onde todos os times podiam lá e criar seus ambientes, realmente ali a gente não tinha uma segurança adequada, o nível de maturidade era baixo, porque a gente deu autonomia e ali todo mundo conseguia, de alguma forma, criar seus ambientes. E quando a gente olha para um time, por exemplo, de desenvolvimento, ele não vai se preocupar tanto com a segurança, porque ele tem, a squad dele tem que fazer entregas quase que semanais, ele tem que entregar produtos, então ele está focado no core dele. Então nós, de segurança, nós temos essa missão de que criem esses processos de forma mais estruturada. E quando a gente fala do modelo de gestão de identidade, ele traz mais segurança, ele traz mais conformidade e mais segurança. Só que aí, dentro do seu modelo, se você der para os times acessos com muito poder administrativo, a gestão de identidade não vai, por si só, conseguir garantir a segurança. Alguns exemplos. O time de desenvolvimento, ele tem um perfil que ele vai lá, cria uma série de buckets e deixa esses buckets abertos para a internet com dados corporativos sensíveis. A gestão de identidade não vai tratar isso. É uma outra camada de segurança. Aquilo que a gente sempre discute aqui nos nossos debates. Segurança é multicamada. Então, você vai ter que ter um outro controle para isso. Então, vai do apetite de risco de cada negócio. Se a sua gestão de identidade tem perfis com maior apetite de risco, você tem mais apetite à exposição. Se você tem menos, então aí isso é calibrado com cada ecossistema. Mas sim, se você pensar num contexto básico e de perfis criados adequadamente, a gestão de identidade traz mais segurança do que um método sem controle. Essa é a minha visão. Perfeito. Milton, quer acrescentar a essa pergunta, Milton? Eu achei bem legal, o ponto que os colegas colocaram, o Godoy colocou por último agora, e foi um pouquinho do Shadow IT, né? E é engraçado você ver, né? Quando nós estamos olhando para a nuvem, às vezes nós olhamos para ela com um olhar de infraestrutura, né? Mas a nuvem também é aplicação SaaS, Salesforce, ServiceNow, que às vezes ela aparece, né? E aí a pergunta, é mais seguro ou menos seguro? A segurança dela, ela é disponibilizada, mas o ser mais ou menos seguro vai depender do que o Marcelo e o Copati colocaram com bastante propriedade, do processo de segurança que você tem na organização,
para conceder acesso, por exemplo, a esse tipo de aplicação, que ela é completamente fora do ambiente, né? Ela está aqui, ó, eu pegando ela como exemplo, Salesforce, ela está pronta. Agora, como é que eu dou acesso e como é que eu gerencio os direitos que as pessoas da minha empresa têm naquela aplicação é o que vão me manter mais ou menos seguro, né? Um outro ponto que eu achei interessante é que você abre outras avenidas aí, né? Nós falamos de dado, eventualmente, você está colocando dentro das aplicações dados da corporação, agora, onde que eles estão, quem está acessando, de novo a mesma pergunta, como aquele acesso ele é gerenciado, isso depende e pode ser ajudado por tecnologia. E a tecnologia tem que ter um papel de, se eu estiver indo para o abismo, ela tem que me avisar. Ó, isso aqui é perigoso, hein? Não, alerta. Então, essa parte é importante, até por causa, esse mundo ele é muito dinâmico. As aplicações, a cada semana, uma aplicação SaaS é atualizada e, eventualmente, o cliente nem sabe, né? Então, e tem que ter esse outro lado da tecnologia ter procedimentos e mecanismos de automação e inteligência que avisem a organização sobre os problemas de segurança que poderia enfrentar, né? Esse é o comentário que eu queria fazer. Perfeito. Bem, pessoal da plateia, tem muitas perguntas sobre cloud, né? Porque cloud, qualquer debate, apareceu qualquer coisa relacionada a cloud, o pessoal, então, prometo que se der tempo ainda eu trago, mas tem uma pergunta, na verdade, que eu vou linkar aqui com um tema, porque eu achei muito interessante, embora ela seja uma pergunta bem simples, né, até bem direta, ela me trouxe aqui me trouxe aqui para um tópico interessante. Na visão de vocês, o que dá mais trabalho? O usuário chateado com as restrições de acesso ou o hacker, que explora brechas nas credenciais de acesso? Pergunta aqui o Marcelo Silva. E aí eu trago, linkando com essa colocação dele, uma pesquisa da SailPoint, que mostra que até 60% dos vazamentos ou fraudes ocorrem com senhas legítimas. Como lidar e evitar credenciais órfãs, contas de longa duração não desativadas, entre outros erros comuns? Então, assim, Copati, vou começar por você de novo, porque a pergunta do nosso colega aí, que deve ser um CISO que está aí assistindo, está se perguntando, gente, mas vem cá, o que chateia mais, né? É o usuário que ficou enfurecido porque não teve acesso, ou é o hacker que conseguiu uma brecha por conta de um acesso errado? E aí, por outro lado, a gente vê uma pesquisa aqui falando de senhas legítimas, né? E aí a dificuldade que se tem de fazer com que isso tudo esteja atualizado, né? Lidar com essas credenciais órfãs, com toda essa atualização que não deve ser fácil, né? Na tua visão, como é que é lidar com esse universo? Porque eu acredito que o turnover, né? E ele continua acontecendo, ele é muito grande, né? E não é só o turnover, as pessoas também mudam, né? Privilégios dentro da própria organização, né? Não é sempre pessoas que se desligam da organização, as pessoas também mudam, né? De funções e de tarefas dentro da organização. Então, hoje, ela tem acesso, né? E tem determinados privilégios. Amanhã, ela mudou de função, de tarefa, e, com certeza, os acessos mudam também. E os privilégios junto com isso. Então, é isso aí. Não é nada fácil. Não é. Graça tem muitos temas no meio disso tudo. A gente tem um monte de coisa aqui nisso, né? Mas, assim, vamos começar pelo usuário, assim. Eu não acho que o usuário dentro que está com problema com as ferramentas de segurança é um cara chato. Eu acho que ele é um cara que precisa da consciência de segurança. Então, a gente tem que trazer para ele a consciência da necessidade de segurança e olhar para o que ele está dizendo para alimentar o nosso processo de melhoria contínua da experiência que a gente quer prover para ele. Então, eu acho que ele talvez, nessa visão, pode ser até um pouco otimista
para a pessoa que fez a pergunta, mas assim, talvez isso seja até uma vantagem, uma possibilidade para a gente, um feedback que a gente pode ter para melhorar e para incentivar que a gente faça melhor a segurança do ponto de vista da experiência também. Então, eu entendo que, linkando um pouco com a questão da pesquisa que você comentou e das contas de serem legítimas, eu acho que isso vai muito de encontro à conscientização, com trazer essa consciência da segurança, vai muito de encontro para a forma como normalmente essas contas são obtidas, essas senhas são obtidas, que normalmente é phishing, engenharia social, esse tipo de coisa. Então, a gente vê isso acontecer com muita frequência. Obviamente, a gente tem que estabelecer controles adicionais para prevenir esse tipo de coisa, é claro, a gente tem que colocar múltiplo fator de autenticação, onde for sempre possível, usar isso de forma mais ostensiva, garantir um bom fluxo de JML, né, entrada, movimentação e saída. Então, quando você tem uma ferramenta de gestão de identidades bem integrada ali nas suas plataformas, você criar esses fluxos de entrada, movimentação e saída dos funcionários para garantir o mínimo de exposição possível em cima dessa principalmente saída, que é quando a conta fica... e aí tem tudo que a gente falou até agora, né? A gente falou do legado, a gente falou de tudo. Então, assim, tudo está linkado, tudo tá envolvido nisso. Então, a gente tem que ter primeiramente, essa proximidade com o usuário, essa proximidade de conscientização, essa proximidade de trazer para ele quais são os riscos de segurança que acontecem todos os dias e que estão ao redor dele, no dia a dia dele, para que, a partir daí, você consiga cortar a maior parte desses casos que são apontados na pesquisa e consiga evitar que essas contas legítimas, porque, veja, são legítimas, então, do ponto de vista de segurança, elas são válidas. Exato. Você entregou um acesso e uma permissão para uma pessoa que tinha que ter este acesso e esta permissão. Exato. Então, e 60%, né, Copati, é um índice muito alto, né? É absurdo. E o que é esse 60%? É isso que eu acabei de comentar. É a credencial que é usada indevidamente por alguém. Então, ali não tem um problema de permissionamento. O problema que tem ali é, muitas vezes, de comportamento mesmo. Então, você tem que olhar para a pessoa e não necessariamente só, né? Óbvio, você vai olhar para o seu processo, mas você tem que olhar para pessoas. Você tem que olhar para as pessoas para elas entenderem a importância daquilo e o cuidado que elas têm que ter e o poder que elas têm nas mãos. E daí, derivando para uma coisa um pouco mais de controle tecnológico, colocar outros fatores que não sejam só uma senha, só uma coisa muito simplista, que facilite isso, colocar um bom fluxo de entrada e movimentação de saída, e tudo que eu comentei aí com a questão dessas automações que facilitam. Muitas vezes uma inspiração por falta de utilização, às vezes também um canal que pode acontecer muito, conta que ficou ali, você tem que ter um bom tratamento dessa saída e dessa desativação por inatividade, né? É muito importante. E a boa e velha expiração de senha, né? Correto. É complexa expiração de senha e tudo mais. Perfeito. Milton, tenho aqui que você pediu a palavra. Um ponto complementando o Copati, bem importante que ele colocou, é o comportamento das pessoas, né? Um comportamento que seja mais seguro. Agora, como incentivar isso, né? Que é um desafio. A área de segurança, ela cria os processos, ela tem... aí o que acontece? Pelo que nós percebemos na experiência que nós vemos nos clientes. Quanto mais fácil para o usuário, mais é o uso que ele faz daquilo que é fácil. Então, uma das maneiras que pode acontecer, todo o processo de entrada dele, o login, tem que ser algo simples, fácil, que ele use no celular, e aí, de novo, a tecnologia tem um papel importante para que seja fácil para o usuário. Sendo fácil, ele vai usar mais. Ele usando mais, ele diminui essas possibilidades. Do outro ponto de vista, né, aí a área de segurança, né, tem os processos. De tempos em tempos eu vou verificar se está tudo certo por aí, né?
de novo, né, a tecnologia tem que ajudar nessa verificação se está tudo certo, a gente chama de certificação, né, dos acessos, e ela tem que chegar de que quem certifica de verdade, né, é a própria área de negócio, é o próprio usuário. De novo, tem que ser fácil. Aí, inteligência artificial, automação, para que essa cultura de segurança fique cada vez mais impregnada nas pessoas da organização. Porque a identidade digital dela é um dos maiores ativos que eu acredito que as organizações têm agora. Porque é o que pode fazer a receita da empresa ou gerar a catástrofe, né, do vazamento. Né? Então, isso eu acho que é bem importante. O que você colocou, Milton, eu vou trazer um terceiro, quarto ponto que nós temos aqui no nosso debate, que eu acho que está muito relacionado a isso, e eu queria que o Godoy comentasse já junto essa pesquisa, Godoy, da SailPoint, que mostra que 60% dos vazamentos ocorrem com senhas legítimas, também está muito relacionado a um outro trabalho que é o onboarding, né? Quer dizer, tanto a saída quanto a entrada de pessoas dentro da organização são momentos muito críticos, né, do ponto de vista de acesso. E essa legitimação do acesso, ela é fundamental nesses dois momentos, né, tanto de entrada quanto de saída. E me parece que a atenção do ponto de vista de segurança precisa ser muito grande. Para você ter uma ideia, Godoy e os demais, em recente debate aqui na TVD, quando a gente falou de onboarding, e era um painel sobre RH, né, onde estavam profissionais de RH, o tema de segurança veio à baila, assim, de uma forma muito intensa. A gente estava num debate com diretores de RH e de TI, não tinha nem ninguém de segurança no debate, e quando a gente falou de onboarding, só se falava de segurança. Tamanha, né, o desafio que você tem hoje quando ingressa, né, alguém. Por quê? Porque muitas vezes se fazia muitas avaliações de perfil daquele novo funcionário, mas hoje a preocupação é muito grande em relação ao acesso desse funcionário, a credencial dele, que não é mais o crachá pendurado no pescoço, né? É a digital, o que ele vai acessar, por onde ele vai caminhar, qual vai ser a digital, qual vai ser a credencial digital dele, isso tudo. Então, entrada e saída. Queria que você comentasse, e também diante do que o Milton colocou, quer dizer, são realmente aí dois momentos que se tornaram muito cruciais agora nesse novo cenário, Godoy, você acha? Opa, vamos lá. É super pertinente, acho que o debate, quando a gente fala, né, de credenciais, de onboard, de credenciais legítimas, porque quando a gente olha para esse cenário, existem uma série de processos e controles que têm que ser validados. Então, nós vamos olhar lá para aquele nosso elo, né? Processos, pessoas e tecnologia. Bom, o onboard ele tem que ser simples, né? E, ao mesmo tempo, ele é hoje totalmente online, né? Desde o momento que o cara vai entregar seus documentos até o momento do dia que ele inicia. Não vê ninguém, né, Godoy? É tudo. É isso aí. É tudo então, pela internet. Ou esse cara recebe uma máquina em casa, ou, dependendo da geolocalização dele, ele recebe uma máquina virtual. Vamos pensar num cara de área de negócio. Já tem gente trabalhando. A gente tem um projeto muito forte aqui na Riachuelo, que a nossa ideia é, talvez até o final de 2021, que todos os colaboradores das áreas corporativas, esses são desenvolvedores e áreas mais específicas, estilistas de moda, que usam equipamentos mais sofisticados, a nossa ideia é que todo mundo tenha um equipamento virtual. Então, essa é uma das premissas. E aí, quando a gente fala desse onboard, é claro que, da mesma forma que a gente quer dar uma experiência simples, a gente também tem que ter uma experiência segura. E aí começam os desafios. Então a gente vai falar muito. Mas antes o cara estava dentro só da rede corporativa. Hoje ele está fora, hoje ele conecta numa VPN. Mas existem algumas empresas que dão acesso a sistemas em SaaS. E aí nós vamos falar duplo fator de autenticação. Então a gente começa a criar uma série de processos e controles para ter essa jornada, né, de home office ou mais fora do escritório, para que a gente tenha ali velocidade, efetividade e controle. E aí você tem que ter lá o seu programa, credenciais administrativas. Por mais que um cara que é administrador de infraestrutura, ele entre na empresa, ele não ganha o perfil administrativo, ele ganha
um processo que, no momento que ele precisa se tornar um administrador, ele vai em um ambiente, se serve faz uma solicitação de uma credencial administrativa, que geralmente ele não vê qual é o usuário e senha, e ele recebe ali a permissão para conectar num servidor, ou num ambiente, ou num banco de dados, executa a sua atividade, e quando ele devolve essa credencial para uso, que ele perde aquilo ali é trocado. Então a gente tem que se preocupar também com credenciais administrativas, com credenciais legítimas de acessos a sistemas corporativos. A gente tem isso a gente fala há 20 anos atrás. Processo de revisão de acesso, aonde os owners dos sistemas vão dizer se aquelas áreas têm ou não acesso. Um programa muito forte de SOD, de segregação de perfis, onde a gente avalie se aquele perfil realmente ele está dentro de uma matriz aceitável. E aí, a hora que você começa a botar tudo isso em prática, quanto mais você coloca os processos tradicionais, e aqui a gente não está inventando a roda, tá, pessoal? A gente está falando de segurança de 20 anos atrás, né? Quanto mais a gente anda nesse caminho, menor é o nosso apetite de risco, como o Copati falou. E aí, conscientização, isso é primordial. Por quê? A maioria dos usuários de áreas de negócio ainda caem em phishings. A gente acompanha aqui, eu tenho lá o meu time de Threat Intel, toda hora tem o vazamento, e eu olho lá no vazamento de um site XPTO, e o cara salvou o logon corporativo dele. E a hora que você vai ver a senha que ele salvou, você faz testes, né? Eu tenho o meu time de Red Team, que toda hora está testando os nossos processos, e a gente identifica em alguns momentos, se o vazamento é muito próximo, né? Se o cara não tem ali um exercício de troca de senha, é a mesma senha de rede. Então, no fundo, né? Falamos aqui dos 3 elos, mas conscientizar, o Copati sabe muito bem, a gente trabalhou muito junto já sobre isso, né? Em outras vidas, né? Em outras casas, brincadeira à parte, e o usuário ele tem que realmente ser preparado com campanhas de phishing, conscientização de segurança, muito treinamento, porque não existe bala de prata. Então, segurança é multicamada. E acho que esse é o que eu queria complementar e o que eu acredito. Perfeito, Godoy. Eu gostaria de ouvir agora o Hirata, mas eu quero trazer mais uma questão, Hirata, que está direcionada aqui, que eu achei importante, porque tem a ver com o seu comentário, né? E diz o seguinte, Luciano Nascimento, Hirata, a questão, ela não reside somente em tecnologia, mas principalmente na cultura e nas relações bem estabelecidas entre os usuários e as partes envolvidas. Então, eu estou trazendo essa questão, Hirata, porque a gente entra agora num tópico importante aqui nessa reta final, que é esse nível de maturidade, né, da empresa em relação à governança de identidade, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, você abordou essa questão da governança, né? Então, eu queria que você falasse, claro que você pode falar também sobre onboarding, sobre, né, o desligamento, o tópico anterior, mas eu já queria também entrar nessa questão com você, para falar um pouco sobre isso, né? E aí, falar sobre alguns mitos, que é abolir senhas, credenciais de longa duração, autosserviço, políticas de compliance, quer dizer, a gente falar de um novo momento onde o modelo de governança vai até trazer, talvez, um pouco mais de liberdade no sentido do controle, né, do acesso, mas estabelecer um modelo um pouco mais controlado, mas de uma outra forma, com uma governança, com uma gestão, com uma cultura, enfim, com mecanismos que sejam mais estratégicos e menos coercitivos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Hirata. Como bem falado aqui, colocado pelo Godoy também, assim, a parte de conscientização nesse processo é muito importante, né? Quando a gente não fala só de tecnologia, porque a gente está lidando com pessoas, né? Então, assim, quando a gente vai... a gente também não pode engessar muito o processo, porque hoje a metodologia é ágil, né? A gente tem as esteiras, a gente tem que montar um processo que a gente consiga ser ágil nesse sentido, né? E para lidar com o usuário, o primeiro passo é a conscientização, né? A gente não tem como fugir disso, né?
E aí conscientizar, treinar, porque assim, quando a gente estabelece um processo, por exemplo, para fazer certificação de acesso, que é revisar os acessos que os colaboradores têm, a primeira certificação que você vai aplicar na empresa, se eu estou passando isso para um gestor, ele não vai olhar de fato se o que aquela funcionário dele tem, ele realmente precisa. Ele vai ver, não, o cara está trabalhando, tá todos os acessos lá, eu vou dar ok. Né? Uhum. Então, a parte de conscientização nesse ponto é muito importante, né? E aí que o Milton coloca sempre aqui, em questão aí a gente entra também com a tecnologia, né? O apoio da tecnologia é muito importante. A automação hoje que a gente consegue com essas ferramentas é num nível sensacional, né? É bem diferente do que existia antigamente, né? Então, tanto a parte de inteligência artificial, as regras que você consegue estipular nos fluxos, que consegue automatizar todo o processo, por exemplo, na parte de compliance, eu consigo criar políticas que eu detecto uma falha de acesso, né? Alguém ganhar um acesso que não deveria. Isso já pode gerar um alerta para mim e automaticamente mandar uma revisão de acesso para o gestor ou para o dono do sistema responsável, né? Então, essa parte de automação é muito importante, né? Sempre pessoas de tecnologia, né? Você ter o treinamento, ter a conscientização adequada e o apoio da tecnologia para suportar tudo isso. Fazer essa combinação, né? Sim. Bem, Júlio, nós estamos entrando aqui, já na nossa reta final. Eu queria que você fizesse já um comentário, né, sobre esse último tópico nosso, que eu acho muito importante, que é justamente como é que a gente avança para aumentar essa maturidade, né, diante de tudo isso que a gente discutiu, para que a gente realmente chegue aí num modelo muito mais de governança de identidade, né, e, obviamente, a gente seria um mundo ideal aí onde a gente pudesse abolir tudo isso e ter um modelo, né, que fosse menos coercitivo, mas que a gente tenha, como o próprio Hirata falou, um modelo mais automatizado, né, e que a gente tenha um nível de governança também, e que essa maturidade, ela possa estar realmente mais elevada. Eu queria que você passasse a tua visão de como a gente avança para esse nível de maturidade mais elevado, com uma governança de identidade também mais superior. Claro, Graça. Essa maturidade, ela está linkada com todos esses assuntos aí que a gente já discutiu, né? Quando a gente pensou na segurança, né, e para evitar aquele acúmulo de privilégio, o que a gente usa? A gente usa ciclo de vida, né, para retirar, a pessoa não precisa nem sair da empresa, mas se ela muda de cargo, se ela muda de departamento, eu tenho que retirar esses acessos, né? Ou se eu não sei qual acesso tirar, eu tenho que direcionar uma certificação, como o Hirata falou, para o gestor, né, para ele dar uma olhada. E não adianta eu mandar aquela certificação para o novo gestor com aquele monte de grupo do AD lá, que o cara vai aprovar, e não existe. E aí a gente linka com aquela pergunta da plateia, o empoderamento, né? Poxa, então vamos descentralizar a gestão de perfis, né? Vamos colocar a gestão de perfis para o dono do perfil. O dono do perfil, ele tem a capacidade de colocar um descritivo bacana, né? Que fica fácil de visualizar para quem for fazer a certificação, por exemplo, né? Ele consegue colocar lá regras que digam de forma automática quem deve ganhar, o que deve perder, qual cargo, em que momento a pessoa deveria ter aquilo de forma automática, né? E aí a experiência do usuário. O usuário tem uma experiência boa na gestão de identidade se ele nem precisar usar, se ele já ganhar de forma automática os perfis, né? A gente tem que utilizar todos esses mecanismos para ter uma experiência boa para o usuário e podemos dizer que, enfim, nossa empresa tem maturidade na gestão de identidades. Perfeito. Pessoal, estamos chegando ao fim do nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria que cada um dos nossos convidados deixasse aqui uma frase, uma conclusão, uma opinião aí, que ficasse aí como reflexão dessa discussão tão interessante sobre identidade, sobre experiência do usuário. Godoy, o que para você está ficando aí como importante de reflexão aí, rapidinho, né, para a gente não estourar muito tempo aí de todos, sobre esse assunto tão interessante que é identidade e experiência do usuário? Bom, é um tema, é uma disciplina primordial para qualquer gestor de segurança. Não existe segurança sem gestão de identidade, e acho que a gente explicou por quais motivos, né? Então, eu diria que são ganhos de segurança, são ganhos de agilidade, experiência de usuário, etc.
Então, não vou me estender muito e diria que é uma das disciplinas mais importantes aí que a gente tem dentro de segurança. Acho que é Perfeito. Isso. Então, Godoy alertando aí, uma das disciplinas mais importantes, pessoal, de segurança, agilidade, muito importante aí, e temos que manter essa disciplina aí, todos vocês que estão nos acompanhando aí na área de segurança. Irata, o que você deixaria aí como reflexão desse excelente debate aqui, com um tema tão instigante aí sobre segurança e identidade nesse momento que nós estamos aí, tão desafiador? A área de governança de identidade ela é muito importante. Eu considero ela como uma das primeiras linhas de defesa, né? Quando a gente fala de segurança da informação, ela é essencial. E, como a gente disse aqui no debate, a gente tem que trazer segurança e agilidade, né? Não engessar o processo. Né? Perfeito. Trazer a segurança e ajudar a facilitar a vida do usuário. Então, Irata, fortalecendo aí esse conceito da governança de identidade como sendo muito importante. Copati, o que você fortaleceria aí, tua reflexão final aí no nosso debate? Graça, sim. Eu diria que a gestão de identidade tem a importância de ser onde tudo começa, onde tudo acontece e onde tudo termina, né? Porque é onde o usuário nasce, onde ele enxerga todas as suas mudanças de perfil ao longo do dia a dia da empresa e, por fim, onde, quando ele sai, aquilo tem que ser executado da melhor forma. Então, só por isso a importância já está implícita, então não tem nem fazer um comentário adicional. Eu acho que tem que... Com certeza, com toda certeza. Milton, seu agradecimento a toda a nossa plateia, a todos os nossos excelentes convidados que se dispuseram aqui a estar conosco, né, trocando essas experiências. Gostaria também de ouvir aí o seu agradecimento à nossa plateia, aos nossos convidados. Bom, Godoy, Copati, Irata, primeiro, muito obrigado aí pelo investimento do tempo de vocês nessa conversa, né, que para quem está assistindo, queria agradecer também esse investimento do tempo, nessa troca de ideias, né, porque todos nós, de uma maneira ou outra, nós acabamos estando exposto para esse assunto, né, a minha identidade digital, né, eu estou numa empresa, eu estou fazendo compra na empresa, né, de alguns aí que estão, então esse investimento, para mim, foi um privilégio bater um papo com vocês, né, de ouvir essas ideias, o que está acontecendo. O que eu gostaria de deixar aqui, se eu pudesse, um ponto, né, que é a área de segurança, por causa dessa transformação digital, de todas essas mudanças na sociedade, ela, mais do que nunca, se tornou protagonista, né? A identidade digital, sem estar segura, ela não é nada, ela vira uma espécie de identidade terrorista na organização. Então, o meu ponto é, assim, às vezes eu vou numa empresa, eu percebo lá uma pessoa de segurança um pouco retraído, falei, puxa, ele é o protagonista, ele é o cara que está à frente, fala, deixa eu propor o que é que nós vamos fazer, né? Se eu, talvez, pela dificuldade do passado, né, largar, me desculpe a franqueza, tem tecnologia que não funciona, abandone, não é para ficar com a minha, não é isso, mas tem coisa que não dá certo, é outro mundo, né, vamos para frente. E protagonismo aí, muito obrigado a todos, né, Graça, Juliano, né, a todos aí que acompanharam, e parabéns pelo bate-papo. Muito bom. Júlio, sua despedida aí, agradecimentos para a gente ir. Com certeza. Eu saio desse encontro aqui muito feliz, agradeço demais a oportunidade, né? E para levar para a vida, né? Esse senso da gente fazer essa comunidade, né? Para a gente, juntos aqui, conseguir desenvolver as melhores práticas de identidade voltada ao Brasil, às nossas características, às nossas necessidades, né? Então, me coloco à disposição para a gente continuar esse bate-papo depois, né? Comprometimento da NetBR para estar sempre junto de vocês para o que for necessário, pessoal. Muito obrigado, viu? Beleza. E eu trago aqui também, resumindo aqui a plateia, o José Ferraiol Neto, excelente debate, obrigada a todos vocês, muito enriquecedor, ajudou a desmistificar muitos pontos sobre identidade, segurança,
cloud, onboarding, enfim, uma série de aspectos que a gente tratou aqui. Se você gostou, quer rever os melhores momentos, vai lá no YouTube hoje à tarde, já vai estar disponível o nosso debate, depois teremos também matéria, resumo na Security Report. Muito obrigada, NetBR, muito obrigada, SailPoint, muito obrigada, Godoy, Márcio Irata, Marcelo Copati, muito obrigada, Júlio Magalhães, Milton Cruz, nossos convidados e parceiros que estiveram aqui conosco na TVD. Continue com a gente, eu sei que está difícil, está desafiador, mas continua com a gente aqui na TVD, vamos trazer mais temas de cybersecurity no nosso debate aqui nas manhãs, ok? Muito obrigada a vocês, obrigada a todos que participaram conosco, até a próxima, um abraço, tchau pessoal! Transformação digital está gerando grandes mudanças para o seu negócio. Grandes mudanças criam grandes desafios. A área de TI, além de enfrentar o gerenciamento e a proteção de um volume crescente de usuários, aplicativos e dados, também atende aos requisitos de privacidade e conformidade de dados como GDPR, LGPD, CCPA, RIPA e SOX. Falando sobre complexidade, decidimos fazer algo a respeito. O SailPoint Predictive Identity possibilita abraçar a transformação digital com confiança. Resolve problemas complexos de segurança e conformidade e simplifica, transformando em pura produtividade do negócio, permitindo responder 3 perguntas críticas. Quem tem acesso? Quem deve ter acesso? Como esse acesso está sendo usado? E vai além disso. O SailPoint Predictive Identity é fornecido através da nuvem, por isso está sempre ligado. Permite a seus funcionários o acesso correto desde o primeiro dia, indo além, com acesso self-service 24/7, economizando em chamadas para o suporte técnico de TI e tornando seus funcionários mais eficientes. Nós desenvolvemos mudanças. AI e aprendizado de máquina entendem como a sua organização funciona e evolui. Ajuda a automatizar e adaptar políticas de acesso para corresponder às mudanças nos seus negócios em tempo real, de forma autônoma. Ajudamos você a realizar auditorias. O SailPoint Predictive Identity faz os usuários certificados terem acessos rápidos e fáceis. E porque registra todas as atividades de acesso, você consegue produzir um relatório para os auditores em minutos, ao invés de semanas. Por fim, ajudamos você a ver tudo. Quando o board fizer perguntas, o SailPoint ajuda você a respondê-las rapidamente com visualizações, relatórios e gráficos de onde seus riscos de acesso existem. As pessoas são um novo perímetro de segurança. A identidade deverá ser o seu firewall. Habilite seus funcionários, garanta a conformidade, proteja seu ambiente. SailPoint. Repense a identidade.